Olá, meu nome é Letícia Lima e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Extinção Silenciosa, Previsão do Status de Conservação de Espécies de Tatus Deficientes de Dados, de minha autoria, junto com o mestre Edu Guerra. Neste trabalho, nós buscamos inferir o status de conservação de espécies classificadas como deficientes de dados, a partir da relação de tamanho corporal e distribuição geográfica na ordem singulata. Mas afinal, quem são os singulados? A ordem singulata é representada pelos tatus, esses bichinhos bem diferentes com algumas características peculiares. Seu corpo é composto por uma carapaça dura que garante proteção contra predadores, principalmente quando ele se enrola todo, como é o caso do tatu-bola. Atualmente, existem 21 espécies descritas de tatu, e o tamanho corporal deles varia muito, desde espécies com poucos gramas, como o piche-cego, até o grande tatu-canastra, que pode pesar até 60 quilos. Os tatus fazem parte da superordem Xenarthra, um dos grupos mais antigos de mamíferos, e possuem origem e distribuição restritos à região neotropical. Apesar disso, a maioria das espécies de tatu são pouco estudadas, o que leva a deficiências de dados importantes para a conservação do grupo. 1/3 das espécies são classificadas como deficientes de dados. Para testar a relação entre tamanho corporal e distribuição geográfica, coletamos os dados de tamanho corporal da base de dados Phyllocene e os dados de extensão de ocorrência da IUCN, que indica a extensão máxima da distribuição das espécies, que inclui todos os pontos conhecidos. Pelo método de regressão linear simples, testamos as variáveis e encontramos uma relação positiva entre elas. Outros estudos mostraram que essas duas variáveis em conjunto são mais eficientes para avaliar o status de conservação de uma espécie do que cada uma sozinha. E essa relação tende a apresentar um padrão triangular, chamado envelope de restrição, onde o limite superior representa o tamanho da área total de estudo e o limite inferior o tamanho mínimo da distribuição das espécies. Espécies grandes ocupam apenas áreas grandes, e espécies pequenas ocupam tanto áreas grandes como áreas pequenas. Espécies próximas ao limite inferior tendem a estar em trajetória de extinção, pois podem deslizar mais facilmente pelo limite. Nós observamos que as espécies de tatus classificadas como vulnerável ou quase ameaçada encontram-se muito próximas à linha de regressão, enquanto as espécies com status pouco preocupante se encontram acima e são as únicas fora do intervalo de confiança de 95%, o que sugere que a regressão linear pode se aproximar do que seria o limite inferior do envelope de restrição. Duas espécies, Dasypus mazai e Dasypus pilosus, ambas deficientes de dados, encontram-se abaixo da linha de regressão e fora do intervalo de confiança, indicando que possuem distribuição abaixo do limite mínimo necessário. E ainda, Dasypus mazai apresenta área de ocorrência menor que 20.000 km², e já a caracteriza como vulnerável segundo o critério B da IUCN. As outras espécies deficientes de dados encontram-se dentro do intervalo de confiança, o que sugere grande possibilidade de quase ameaça em comparação a espécies com status pouco preocupante de tamanho semelhante. Com isso, concluímos que essa abordagem macroecológica de relacionar tamanho corporal e distribuição geográfica parece promissora para acessar o status de espécies deficientes de dados, que podem já estar em rápida trajetória de extinção, contribuindo com dados para promover ações de conservação e proteção dessas espécies, evitando uma extinção silenciosa.